Olá pessoal, eu sou o Otávio Brito, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Nós estamos no mês de maio, o mês do trabalhador, e nós vamos estrear o nosso bloco aqui no canal, que é como conseguir um emprego. Nós já temos vários vídeos aqui, que falam como você faz o seu currículo, como se portar numa entrevista, só que esse vai ser mais um compilado geral de como conseguir um emprego propriamente dito. Então vamos lá, primeira dica. Vocês lembram do vídeo que vai estar aparecendo aqui do CHA, Conhecimentos, Habilidades e Atitudes. E o que nós sabemos? As empresas procuram contratar os profissionais pelas suas competências, ou seja, pelo seu conhecimento, pelas suas habilidades, pelas suas atitudes. Então a primeira coisa que você tem que investir se você está em busca de um emprego é melhorar os seus conhecimentos. Ah, Otávio, mas eu já sou formado, eu tenho vários cursos. Então, mas aprimore. Faça um curso dentro das suas experiências profissionais. Exemplo, se você costuma trabalhar como assistente administrativo na área financeira, faça um curso de gestão financeira. Ou se você costumava trabalhar, se as suas experiências de trabalho tem a ver com funções em que você mexe muito com Excel, faça um curso de Excel avançado e assim por diante. Procure fazer cursos profissionalizantes que estejam dentro da sua área de atuação. Porque quando você for procurar um emprego, ir para uma entrevista, não só no seu currículo, mas você vai ter novos conhecimentos para passar, mais coisas para ofertar para a empresa, e sem dizer no ganho emocional que você vai ter. E isso vai para o segundo tópico aqui, que é melhorar as suas habilidades. Melhore as suas habilidades. Quando você ganha mais conhecimento, e conhecimentos dentro de áreas, de setores, de segmentos, no qual você já tinha algum conhecimento, mas aí você passa a ter mais conhecimento, você acaba, por osmose, melhorando as suas habilidades. E você pode fazer outras coisas. Por exemplo, você é formado em jornalismo ou está estudando e aí você ainda está ali na procura de um estágio ou de um emprego propriamente na área, mas ainda não conseguiu. Você pode criar um blog, um vlog ou um jornal eletrônico na internet e treinar as suas habilidades e assim melhorá-las com o tempo. E aí nós vamos para o terceiro ponto, que é melhore o seu coeficiente emocional. Eu já fiz um vídeo no canal falando que é coeficiente emocional, clica aqui se você quiser saber mais sobre isso. Mas você precisa melhorar a sua emoção. Geralmente, quando você está desempregado há muito tempo e com mais de 13% da população do Brasil desempregada, a chance de que você esteja assistindo isso e esteja desempregado é muito grande. Então, muita gente desempregada. O emprego, ele simboliza uma coisa muito importante para cada um de nós. É o nosso local na sociedade. Faz parte de quem nós somos. Muitas pessoas com vídeos de terapia na internet diz que você não é o seu emprego, você não é a sua formação, você não é quanto você ganha. Mas na verdade que no mundo capitalista, num país que aceita esse modelo financeiro, você é a sua formação, quanto você ganha, a profissão que você tem. Tanto que muitas pessoas aceitam ganhar menos, mas trabalhar numa função mais honrada, mais aceita, ou melhor vista pela sociedade, apenas para ter um status social maior. Então o que eu quero dizer com tudo isso? Você está desempregado, então o seu emocional fica abalado. Ou você está numa profissão que você não quer, não é sua, não é o que você se formou para ser. Você fica com o seu emocional abalado. Então procure treinar isso. Procure se rodear de amigos. Se você tiver condições, procure um terapeuta, um psicólogo. Procure fazer o que você gosta. Assista esse vídeo aqui, esse emprego sinto-me inútil. Que você tem que aproveitar o tempo livre que você tem. Esse tempo livre você aproveita estudando mais, treinando mais o que você sabe fazer, procurando novos focos. Se preocupe menos
em conseguir um emprego para ontem e preocupe-se mais em cuidar de você e faça a sua parte. As coisas se encaixarão e tudo vai dar certo. O quarto ponto dessa lista é: tenha atitude, porém as atitudes corretas. Muita gente está procurando emprego há muito tempo, envia muito currículo e tal. Isso é cansativo, é chato, ainda mais quando você bate em várias portas e nenhuma delas se abre. Então, em algum momento, quando você vê uma oportunidade, você usa ela para atacar uma empresa de RH, atacar uma empresa que você queria trabalhar, mas você não conseguiu, não te deram essa oportunidade, e assim por diante. Muitas pessoas têm atitude, mas atitudes negativas, atitudes que fecharão portas. E as atitudes que nós devemos ter são de abrir portas, né? Você não precisa, encher a paciência de todas as pessoas que podem te conseguir um emprego. Por exemplo, você trabalha, o seu amigo trabalha numa empresa de RH, ou ele trabalha no RH de alguma empresa. Potencialmente ele pode te conseguir um emprego. Sinalize a ele que você está desempregado. Se ele pedir, envie o seu currículo para ele. E deixe com que ele conte, né, que ele fale sobre você, que ele seja a ponte para o seu network. E quando você tiver uma oportunidade de mostrar os seus conhecimentos, suas habilidades, tenha uma atitude positiva, uma atitude coerente com as oportunidades que você tiver. Vamos dizer assim, como é o caso da RH Brand Soluções. É uma empresa que divulga vaga, você tem o nome da consultoria, então você pode acessar a página, você pode curtir, etc. Você pode mandar mensagens inbox, ou nos comentários as pessoas irão te responder. Procure usufruir o máximo disso, ou seja, tendo atitudes positivas. Ao invés de ter atitudes negativas, e que eu tenho alegria em dizer que são muito poucas as atitudes negativas, mas elas ainda existem. Sendo assim, se você tem o contato de uma empresa de RH, que você pode se comunicar com essa empresa, pergunte coisas como: o que você pode fazer para que a vaga seja sua? O que você pode fazer para melhorar? Se tem uma vaga no seu perfil, se essa vaga não tem, se você pode deixar o seu currículo, essa pessoa vai te sinalizar quando tiver. E essas coisas abrem portas, né? Abrem muitas portas, e isso vai fazer um diferencial entre você e as demais pessoas que não estão preocupadas em terem as atitudes corretas nos momentos corretos. E o último ponto dessa lista de como conseguir um emprego é: seja inteligente. Se você parou para ligar os pontos, deve ter notado que todas as coisas que eu disse, elas se ligam. E por que elas se ligam? Porque conseguir um emprego é uma coisa só. Então, se você estuda mais, consequentemente, você melhora as suas habilidades. Mesmo que pouco, mas você melhora. Por consequência, você melhora as suas habilidades em alguma questão. Se você melhora as suas habilidades, você sente que está evoluindo. Se você sente que está evoluindo, você melhora o seu coeficiente emocional, você cuida do seu emocional. Então, quando você está ali estudando ou se dedicando a alguma coisa, se ocupando o tempo com algo bom, melhorando as suas habilidades como profissional, você sente que cresce e o seu emocional evolui com isso. Fazendo isso, você começa a ser mais esperto, mais ligado, mais centrado, o que você tem que fazer, o que você pode, o que você não pode fazer. Então as suas atitudes melhoram. E se você for inteligente e esperto, você vai usar isso sempre ao seu favor, nos momentos certos. Melhorando as suas competências, melhorando o teu emocional, melhorando você como pessoa e como profissional. Isso vai te ajudar a conseguir um emprego. Esse vai ser o seu diferencial. Ah, Otávio, mas como que você sabe de todas essas coisas? Além de eu ter formação na área e trabalhar com RH há muito tempo, eu nem sempre tive as experiências que eu tenho, a formação que eu tenho e esse know-how. Então, eu estou falando do que eu sei de fato. Contar uma história que aconteceu comigo, por exemplo. Eu me formei e assim, eu tinha
desde o meu estágio, eu sempre tive experiências na área financeira. Então, trabalhar com financeiro, contas a pagar, contas a receber, auxiliar a área contábil. O meu foco era todo nesse, porque o meu estágio foi na área financeira e eu só consegui emprego em áreas de finanças. Só que eu queria trabalhar com RH, eu me formei nisso, queria trabalhar com isso. Eu tinha muito desejo de trabalhar com treinamento e desenvolvimento, com recrutamento e seleção. Só que é uma área muito fechada para você conseguir um emprego quando você não é peixe de ninguém. E muito mais complicado se você é homem, porque é uma área que costuma contratar mulheres e geralmente formadas em psicologia. Então, era muito fechado, era quase inviável eu conseguir um emprego nessa área. Isso me deprimia em alguns aspectos, até que eu fiquei desempregado, um bom tempo desempregado, e eu fui trabalhar numa função nada correlata às minhas formações, expectativas de vida, e aquilo estava me sufocando. E o que aconteceu? Eu cheguei em um momento que eu fui no fundo do poço emocionalmente, precisava de ajuda. E aí a minha esposa falou assim: Otávio, você é alguém inteligente, use as oportunidades que você tem. Toma esses 2 livros aqui e dê um jeito. Aí ela me deu, tá até aqui, ó. Vou bagunçar tudo aqui. Ah, não cai não. Ela me deu esse, Linguagem Corporal no Trabalho e Armas da Persuasão. Eu já tinha lido um livro sobre linguagem corporal desses mesmos autores, que é a Alan e Barbara Pease. No nosso bloco de desenvolvimento pessoal vou falar bastante deles e desses livros mais detalhadamente. Eu já tinha lido sobre linguagem corporal, não só esse livro, mas outros livros como O Corpo Fala e assim por diante. Só que ela me deu 2 motivações, né? E um livro tipo focado, eu gosto de ler. Então, eu peguei esse livro de linguagem corporal, de persuasão, e fui ler os 2. E saber, assim, o que eu podia fazer para me destacar, para me diferenciar, para conseguir o que eu queria. Já estava o quê? 5 meses e meio mais ou menos desempregado, então eu sei qual é a sensação de estar desempregado. E eu mandei o currículo para um lugar e fui chamado para uma entrevista. Quando eu olhei a divulgação da vaga, era para a área financeira também, era para trabalhar numa transportadora, né? Quando eu olhei a divulgação da vaga, porque assim, eu sempre soube exatamente para onde eu estava mandando meu currículo. Então eu mandava o currículo e eu guardava a divulgação, para quando me chamasse para a entrevista, eu saber os requisitos, os detalhes da vaga, porque nem sempre o selecionador passa. Eu costumo passar, né? Eu mando no e-mail todos os detalhes da vaga novamente, mas a maior parte das empresas não fazem isso, então eu sempre guardava. Quando eu olhei a descrição da vaga, eu sabia que eu não ia ser selecionado. Eu sabia que eu não tinha o know-how suficiente do que a empresa pedia. A empresa pedia algumas peculiaridades a mais no setor financeiro que eu ainda não tinha o conhecimento daquilo. Eu sabia fazer, mas eu não tinha um conhecimento comprovado daquilo, então eu não ia ser selecionado. Mas mesmo assim, após ler esses livros, né, eu estava na metade desse daqui, esse daqui eu já tinha lido todo, e aí eu fui para a entrevista. Esse livro aqui, ele fala uma coisa muito legal, que é sobre a regra da reciprocidade para você persuadir alguém. E esse daqui, digamos, como que esses livros podem se casar, né? Esse daqui ensina linguagem corporal, esse daqui ensina técnicas para você persuadir as pessoas, ou seja, fazer com que as pessoas façam o que você quer, sem que elas saibam, ajudando que elas tomem uma decisão que você que está impulsionando elas a tomar. Então, esse daqui é a arma, e esse daqui, né, como já diz, né, Armas da Persuasão, esse daqui é o livro que seria uma arma, e esse daqui é o livro para você saber se o que você está fazendo aqui está dando certo, entendeu? Porque aí é através da linguagem corporal da pessoa, né, a maior parte, segundo esses livros, 80%, né, do que
da maneira que a gente comunica, 80% do que a gente fala e a forma que nós nos comunicamos é não verbal. Então, é importante você entender de linguagem corporal e tal. Fui pra entrevista, chegando lá, a entrevista era coletiva e tal, blá. Então, a primeira coisa que eu fiz foi me vestir, né? Investir no meu marketing pessoal. Eu tava triste, deprimido, tudo mais, mas também tava num outro emprego que eu odiava. Foi o pior lugar que eu trabalhei na minha vida e eu precisava daquela vaga. Não servia pra mim, mas eu precisava daquela vaga. Então, eu me vesti como, e eu já falei isso nos meus vídeos sobre marketing pessoal aqui no canal, eu me vesti como pessoas que ocupam aquele cargo se vestem. Eu coloquei óculos, né? Se você quer me ver de óculos, veja o primeiro vídeo nesse canal aqui. Eu coloquei óculos porque as pessoas que usam óculos são... eu coloquei um óculos sem grau, tá? Mas geralmente a nossa mente, né? Eu tenho até um livro aqui que fala sobre isso, uma cambada de livro, mas Poder do Hábito. Geralmente a nossa mente, ela funciona com uma cambada de pré-programações, que são nada mais do que os nossos preconceitos. É um pré-conceito, é um conceito adquirido de alguma coisa sem o conhecimento total daquela coisa. É um conceito superficial. Você, por exemplo, começa a observar que muitas pessoas inteligentes usam óculos, então você começa a acreditar que todas as pessoas que usam óculos são inteligentes. A premissa não é real e logo o resultado disso não é real, mas mesmo assim é um conceito válido, as pessoas acreditam nisso. Então eu coloquei óculos, me vesti como aquelas pessoas e fui assim totalmente com o foco de criar empatia, né? E assista os outros vídeos no canal e vocês vão entender todo o conteúdo que eu estou dando aqui nesse vídeo. Fui criar empatia com o selecionador. Esse era o meu foco, porque eu tinha os conhecimentos, mas não todos os necessários. Então, eu precisava que ele gostasse de mim. Então eu foquei em ser alguém que ia chamar mais atenção de uma maneira boa, de uma maneira empática, de uma maneira que a pessoa gostaria de mim. E eu fui para aquela entrevista, era numa consultoria, fiz isso e eu percebi que deu certo, né? E mesmo assim eu percebi que eu não tinha o perfil profissográfico da vaga, o que significa que mesmo com aquilo eu não seria selecionado. Mas mesmo não sendo selecionado, eu tinha uma coisa a meu favor. Eu tinha conseguido a simpatia do selecionador, o que significa que ele faria o que fosse necessário por mim, porque ele não só empatizou, mas simpatizou, ele se colocou no meu lugar. E aí o que eu trabalhei nesse ponto? A regra que a gente vê nesse livro aqui também, que é a regra da reciprocidade. Quando há algo a alguém, a pessoa se sente... menos as pessoas sacanas, né? Mas a maior parte das pessoas se sente no dever de devolver algo. E geralmente essa troca nem é justa, né? Você vai dar uma bala para a pessoa vai querer te dar uma barra de chocolate. Nem sempre a reciprocidade ela é equivalente, né? Geralmente esse retorno é maior ou menor em alguns casos, mas ele existe. Então, é numa consultoria. E eu sempre entendi de negócio, então eu pensei, cara, essa empresa deve precisar de cliente. E eu tinha comigo um cartão de um cara que ele contratava consultorias. Eu já tinha trabalhado com ele uma vez, eu estava trabalhando com ele de novo, na verdade, nessa empresa, e ele contrata consultorias para trabalhar as vagas dele, é mais simples, mais prático. E eu peguei e falei assim, olha, eu não sei se eu vou ficar com a vaga e tal, mas aqui é uma consultoria e eu conheço esse fulano aqui, ele é muito famoso
no segmento X, vamos contratar consultorias. Toma aqui o cartão dele, liga para ele, fala que o Otávio, que ainda trabalha com ele, te indicou, né? Quem sabe você vai conseguir esse cliente. Eu fiz isso, eu fui embora. Passado, sei lá, alguns dias, poucos dias, o dono dessa consultoria me ligou e disse que, poxa, eu era formado, né, em RH, tinha vários conhecimentos e tal. O meu TCC foi voltado para recrutamento, seleção e treinamento e desenvolvimento. E ele perguntou: poxa, Otávio, você não queria vir, não gostaria de vir aqui trabalhar com a gente, fazer uma experiência aqui para ver se você lida bem? Porque de fato eu nunca tinha trabalhado com RH. E eu falei: pô, vão. O salário era uma porcaria, né, no início. Mais pra frente ele melhorou e eu vou explicar, né, como pedir um aumento. Ainda vou fazer um vídeo nesse no futuro. Mas o que eu quero dizer aqui? Eu usei as armas certas para conseguir o meu objetivo, mas porque eu tinha as competências para fazer aquilo, eu só precisava da oportunidade. Então, se você está me assistindo, você tem as competências para fazer uma determinada coisa, mas você ainda não recebeu a oportunidade, as dicas que eu deixei nesse vídeo, elas são assim imprescindíveis, e todos os outros vídeos no canal que falam a respeito são imprescindíveis, né? As dicas que eu deixei aqui, elas são as dicas que você precisa como pessoa para conseguir um emprego. Fazendo essas, você precisa saber fazer um currículo, você precisa enviar o seu currículo nos horários certos, porque, ainda mais com boa parte da população desempregada, as pessoas enviam muitos currículos. Então você precisa enviar nos horários corretos, né? Tem outro vídeo aqui no canal que fala sobre isso. Se eu encontrar, ele vai aparecer aqui no card. Você precisa enviar nos horários corretos. Você precisa fazer um currículo agradável, porque se ele for visto, ele tem que ser bem visto, ele tem que estar explicado, explicitado e etc. E você precisa ter uma postura ok numa entrevista de emprego, e você precisa passar do período de experiência. Tem outro vídeo aqui no canal falando sobre isso, e eu ainda vou fazer um vídeo no canal que é como ser demitido, que vai ser muito engraçado, e eu testei essa minha teoria há pouco tempo atrás. Eu espero que você tenha gostado, se identificado. Se gostou, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, compartilha com o seu amigo que precisa de um toque, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!